William Morris foi um dos grandes nomes para o design, principalmente para o movimento Arts and Crafts. Era um idealista que se opunha à industrialização, defendendo o artesanato como uma forma de confecção de produtos. Teve apoio e influência dos nomes como John Ruskin, Augustus Northmore Pugin, e como para Morris e Ruskin Pugin, visavam o retorno do sistema dos grêmios de Idade Média e o retorno da vida em contato com a natureza como uma saída da alienação das metrópoles, da fria e artificiosa beleza do ferro, produção em série e da miséria causada pela exploração de mão de obra mecanizada e sistemática. Por conta disso, começou a se desenvolver um pensamento que se opunha à realidade da época, a simplicidade contra a complexidade do ornamento, o sistema de grêmio contra o industrial, o acabamento artesanal contra o acabamento industrial. Tentando restabelecer a união da cultura e das artes, eles tinham como foco considerar o material, sua qualidade e nobreza, seu uso funcional, seu sistema construtivo, design, e a ferramenta de confecção, técnicas artesanais. William Morris sempre admirou os testes e as técnicas usadas na produção de mobiliários históricos. Criou muitas padronagens de peças que foram desde o bordado até seus painéis em tapeçarias. O bordado foi a primeira técnica têxtil que Morris adaptou ao uso comercial. Suas primeiras criações foram inspiradas na arte medieval, a qual admirava. O bordado era o único meio prático de decorar tecidos nos primeiros anos da empresa de Morris. Era usado para decorar o interior de várias igrejas e paredes de casas. Os primeiros tecidos impressos fabricados pela empresa de Morris em 1868 eram apenas cópias. Essas impressões foram efetivamente um teste. No início da década de 1870, depois de muitos anos colaborando com talentosos pintores e tendo obtido algum sucesso com seus primeiros designs de papel de parede, que se lançou na tentativa de dominar os processos técnicos necessários para fabricar seus produtos. Morris produziu um grande número de desenhos têxteis nos anos seguintes, todos focados em flores comuns, tulipas, madreciva e rosas. Em 1883, Morris usou um complexo método de impressão para produzir um design exuberante, que, embora caro, ainda era um dos mais bem-sucedidos da empresa. A empresa de Morris produziu desenhos para tecidos por cerca de uma década e com significativo sucesso comercial. Seda, mohair e lã foram usados e Morris conseguiu alguns resultados impressionantes com padrões de fios dourados. Morris, em 1837, aprendeu o que ele chamou de a mais nobre de todas as artes, a tapeçaria. Sua primeira peça foi o Acanth and Vine, em 1879, que aparentemente levou 516 horas e meia para ser concluída. O design desta peça foi influenciado pelas tapeçarias de verdura, de folhas grandes, tecidos na França e Flandres no século XVI, e sua aparência deliberadamente desbotada provavelmente foi uma tentativa de recriar as tapeçarias de parede que tanto impressionaram Morris. Owen Jones era um arquiteto e designer versátil e um dos mais influentes teóricos de design do século XIX. Através de seu trabalho na Grande Exposição de 1851, ele também foi uma figura-chave na fundação de Victoria and Albert Museum. 200 anos depois de seu nascimento, as teorias de Jones sobre padrões, planos e ornamentos continuam a ressoar. Em sua busca por um estilo moderno, único do século XIX, ele buscou inspiração no mundo islâmico. Os novos e corajosos princípios que ele concebeu se tornaram as estruturas de ensino para a escola de design do governo. Essas teorias ousadas sobre o uso da cor, geometria e abstração formaram a base para a publicação seminal do Jones, The Grammar of the Ornament, um livro de referência de design que ainda está impresso 150 anos depois. A Grande Exposição e o Palácio de Cristal. Jones finalmente apresentou suas teorias de cor ao público em geral quando lhe pediram para decorar o interior do edifício da Grande Exposição em 1851. Seu esquema simples e radical de pintura utilizava apenas cores primárias, azul, vermelho e amarelo. O design gerou muitas críticas e debates, mas Jones nunca perdeu a confiança em sua visão. O prédio acabou se abrindo para grande sucesso. 6 milhões de pessoas, 3 vezes a população de Londres na época, visitaram o colossal palácio de ferro e vidro. Owen Jones refinou suas teorias sobre o design decorativo através de vários artigos e palestras. Ele ajudou a organizar as coleções de ensino da escola de design, mas estava ciente de que muitos designers tinham acesso limitado a esses objetos e a seu ensino.
Seus tribunais de belas artes no Sydenham Crystal Palace foram planejados como uma fonte de educação em arquitetura e design para o público em geral, mas o acesso também era restrito àquelas pessoas que poderiam fisicamente visitá-los. Por isso, decidiu publicar The Grammar of the Ornament, como resultado de suas teorias de design. Ele atuaria como uma coleção dos melhores exemplos de ornamentos e decoração de outras culturas e outros períodos.